sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Gignon e essa é Lu Azevedo. Diga, Lu! Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter 2 convidados muito especiais e a gente vai começar com um convidado que veio aqui para contar muita história e ajudar você com vários insights, principalmente se você quer dar uma inovada no seu negócio, que é inovações no empreender, Com né? certeza. Mas, antes de tudo, precisamos agradecer aos nossos apoiadores. Todo mundo que empreende sabe que a gente não é nada sem um networking, sem um apoio. E temos 3 apoiadores maravilhosos. A empresa Desembala, que está conosco desde o início. Temos também Laboratórios Baixa. Um beijo especial aí. Quem assistiu o episódio da semana passada, Surreal. viu que elas são sensacionais. Com a matriarca, Dona Elizabeth. E temos também a Conceito Interiores, que daqui a pouco vocês vão saber do que eles são capazes. Eles vão transformar tudo. E, gente, bora começar, que eu tô muito curiosa para saber a história de Bruno Reinaldo. Bruno, apresente-se aí para nossa audiência. E aí, gente? Olá. Eu sou o Bruno, né? Seja bem-vindo. Já me conhece, né? Bem-vindo, sempre tô aqui. Gente, é o famoso Bruno Gabriel, que ficava ali, ó, gravando a gente. E hoje chegou o momento de estar aqui sendo gravado. E qual que é a sensação? Diferente. Por mais que a gente trabalhe com isso, é muito engraçado a hora que a gente está aqui no meio das câmeras, né? Viu como a gente sofre? Eu vejo, boto os meus clientes pra sofrer, coitados. Bruno, Bom, e aí? Quem é Bruno Reinaldo ou Bruno Rei? Bruno Reinaldo é um serzinho que veio lá do interior. Mentira, do interior não. Vim do Pará, lá do outro lado do Brasil. Sou designer desde 2019. Foi quando eu realmente, inclusive, falei sobre isso num vídeo que a gente relançou a marca, né? Que a gente vai falar sobre isso. Vamos. Quero saber tudo. Tem uma pergunta lá que a gente... Quando foi que a gente se assumiu designer? E foi em 2019 que eu realmente comecei a olhar e dizer, nossa, eu trabalho com designer, eu sou designer. Tô aqui em Itajubá há 1 ano. E vim pra cá trabalhar e tal. Mas hoje tenho um próprio estúdio, junto com o Guilherme, meu sócio. E assim, tá indo tudo bem. Hoje a gente trabalha com redes sociais, com audiovisual, a gente trabalha com identidade visual, enfim. Mas você saiu do CLT, você veio para ir pro CLT. Saiu do CLT e agora veio pro empreender, isso? Isso. Como que você saiu lá do Pará e veio para Itajubá? Você já conhecia Itajubá? Como tem parente aqui? Nossa, eu vim na cara e na coragem, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Não conhecia a cidade, não conhecia nada. Você se pencou aqui. Foi. De onde que você ouviu falar de Itajubá? Assim, por que Itajubá? Foi um amigo, que na verdade ele se tornou meu amigo em Belém. E lá ele falou de um estúdio de design que estava contratando aqui e tal. Aí ele me passou o contato. E eu comecei a conversar. Tudo isso em novembro de 2021. Aí eu conversando, não sei o que, a pessoa me perguntou, qual a disponibilidade para vir trabalhar presencialmente? Eu, toda? Bora? Toda? Não, só vou... Tô aqui do lado, Brasópolis. O que é ir pro outro lado do Brasil? Outra língua, outra cultura. Mas você tava com vontade de ter uma mudança de vida, assim? Cara, eu tava. Porque, assim, é uma cultura muito diferente, né? Eu tava com muito medo. Desde alimentação, então, né? Eu nunca tinha saído, assim, sabe? Tipo, pra muito longe. Eu não conhecia a cidade. E aí, eu vim em fevereiro do ano passado, de 2022. Conheci a cidade. Passei 1 semana aqui. Foi quando eu acertei como eu iria trabalhar. Um contrato de boca ali. E aí, eu voltei pra Belém depois dessa semana. Você saiu com aquela menina de mochila que tem muitos sonhos, né? Tem uma expectativa, assim... Uma expectativa surreal enorme. De como a minha vida vai ser diferente. Vou morar lá no sul. Nossa, eu morro de vontade de conhecer Belém. Eu tenho amigos lá e... Eu sou nordestina, né? Eu sou da Bahia. Mas não conheço Belém. Mas eu acho muito interessante. Agora, minha vida toda foi andando, né? Pingando para todas as culturas, assim. Gosto muito disso. Mas eu sei que é desafiador também deixar os costumes, né? Isso demais. E quando a gente empreende também, eu acho que é uma dor, às vezes, de quem vem ali do CLT... ou de quem tá acostumado as coisas serem feitas de uma maneira. E aí, cai nessa vida que a gente não tem muita regra, muita ordem. Não tem sábado, não tem domingo. Muita doideira. Muita doideira. E aí, no final, hoje, né? Você decidiu empreender. Tá em pouco tempo que você tá empreendendo. Isso. Tá indo pra esse salto. Como que tá o frio na barriga?
Nossa, é literalmente um frio na barriga mesmo. É igual andar numa montanha-russa, né? A gente começa, bota lá, fivela o cinto e bora pra frente. Mas a gente não sabe como é que vai ser a emoção do rodopio, de estar lá no alto, depois ir lá pra baixo. E literalmente, acho que esse é o melhor jeito de falar sobre isso é numa montanha-russa. Porque realmente a gente vai nos altos e baixos, a gente passa por problemas, a gente tem que resolver, porque a gente sendo CLT, outra pessoa vai resolver pela gente, Sim. né? Se a empresa tiver algum problema, vai ter um gerente, vai ter o próprio dono que vai resolver o problema. Agora, quando a gente é o dono, aí... E como que surgiu a ideia de ter uma empresa de marketing, o CID agora, né? Uhum. Como que foi? Conta pra gente. A CID, ela sempre existiu, assim, na minha cabeça. Já era algo que eu pensava, mas que não saía do papel. Foi quando eu e o Guilherme, a gente recebeu uma proposta juntos para trabalhar, que eu ia trabalhar com uma coisa, ele ia trabalhar com outra. Aí eu pensei assim, a gente já vai trabalhar junto, por que não, né? Por que não? E aí eu chamei ele e a Jenny para tomar café, a esposa dele. E lá nesse café, eu fiz a pergunta que eles riam até hoje, tá no vídeo lá também, que eu perguntei pra eles assim, Guilherme, passei um tempo em silêncio e perguntei pra eles assim, tu me roubaria? E aí eles riram. Do nada. Do tipo, nada. uma pessoa super direta. Com coisa que se a pessoa roubasse, ela ia falar assim, roubaria. É claro, eu vou te Eu furtar. tava esperando, sabe aqueles sinais? Levantou a sobrancelha, não sei o quê. Eu tava tentando fazer uma leitura corporal, que não deu certo. E aí eu perguntei pra ele riu. E aí ele falou, claro que não. E aí a gente fundou a CID, dia 1/9. A partir do momento que ele falou que não furta. Foi. Não furtarás. Confiou na palavra. Confiei, gente. Não Isso aí. tinha que fazer o quê? Já tava do outro lado do Brasil. E graças a Deus ele passa mesmo essa imagem de que não roubaria, né? Passa uma doçura, uma confiança, uma acessibilidade, né? Pena Sim. que ele não consegue dar uma fugidinha pra Ele aparecer tá, aqui ele tá um minutinho. gravando, viu, gente? Ele que tá gravando Ele hoje. que tá gravando hoje. E aí, você construiu uma espécie de família aqui, né? Sim. Hoje eu acho que o Guilherme e a Jenny, o Zé também, eles são... que seria a minha família aqui. Adotou você, né? Eles me adotaram. Eles têm um filho, mas o primeiro filho sou eu, né? É. Sou o primeiro. Agora mesmo vai primogênito. chegar aqui. Às vezes, Jenny vem com baby com tudo, né? Né? Vamos ver. Quem sabe, né? Daqui a pouco nós ela vamos entra trazer. aí. Conta o que pra você, um empreendedor que tá começando, que nas redes, né, nas redes sociais, principalmente vamos falar de Instagram, Uhum. o que a sua empresa faz que é tão importante? E eu acompanhei o lançamento da sua, né? Foi muito bacana. Mas o que nesse 1 ano que você trabalhou com isso, o que você viu de resultado? O que é o início de tudo? Como que a pessoa começa a se transformar? Não só fazer um arroba e fazer uma logo, né? Isso não é uma marca, né? Como que a pessoa realmente se coloca ali, tem presença digital? Isso. Eu acredito que a palavra principal é identidade. E não só digo a identidade visual, mas a identidade do posicionamento dela. Isso é muito importante. Por exemplo, a identidade visual, que é algo que a gente oferece, a gente trabalha muito, eu, como na área do design, é a minha área principal de atuação, trabalho com identidade visual. A gente vê um mercado muito saturado. Por exemplo, a Lu, estética. A gente vê muitas estéticas por aí. A gente vê muitos profissionais. Ter uma identidade que se diferencie de tudo que já tem no mercado é o passo principal para começar a já estar num degrau a mais. E muita gente negligencia isso. Muita gente acha, não, vou fazer um logo aqui, é isso, vou começar. E, às vezes, é preciso estudar aquilo para saber, porque senão a pessoa vai lutar muito. Ela vai ter que lutar muito para chegar perto de uma pessoa que já começou com uma identidade consolidada. Uma pessoa que já pesquisou, já viu, já fez um trabalho de brand, um trabalho de naming. Tudo isso é muito importante para uma marca. E, principalmente, quando é nas redes sociais, por exemplo, já ter uma paleta de cores, já ter um estilo de texturas para se utilizar. Engraçado que a gente... E eu tô falando, ele falou da minha área, eu acho bem interessante. A gente que é da estética, a gente não preocupa muito com nada de rede social, sabe? A gente, geralmente é saber fazer o serviço bem feito, né? A técnica. E hoje, agora, o mercado realmente está muito saturado. Está muito... E a gente... a pessoa não consegue diferenciar o seu trabalho do outro. Porque fala assim,
A Larissa, por exemplo, faz sobrancelhas. A Lu também faz. Eu vou ali na Larissa mesmo, porque é a mesma coisa. Então, assim, é isso que você falou de se diferenciar, ter um brand, ter uma marca consolidada é muito importante. Sim. Isso me ajudou bastante em muitas coisas. Eu tenho vontade de reformular a minha marca, trazer algo bacana. Opa, olha, já. Mas já assim, tira o é que a contato gente aqui. e a gente quer entender isso, sabe? Eu já fiz e não adianta nós profissionais, eu falo assim, eu profissional técnica ali, querer entrar na tua área, por exemplo, não, você falou assim, a pessoa vai lá e faz uma logo. Mas a gente não tem assiduidade para poder estar ali postando. O meu é muito cansativo muito pra gente. Meu Instagram é impressionante, né? Quando vem um profissional e quando não é, né? Então, eu sempre tô mexendo no meu Instagram e me metendo na design. E aí, de repente, quando eu tô com alguém que eu vou contratando, quando eu posso, eu sempre contrato, né? E aí as pessoas falam, quem tá fazendo seu Instagram? Eu falei, quem falou? Como assim que você sabe que alguém tá fazendo meu Instagram? Mudou. Mas é óbvio. E aí, eu tenho certeza que não é você. Eu falei, precisa jogar na cara? Eu acho que esse é o ponto do segundo ponto que eu falaria, que seria a experiência. Tipo, a experiência visual que a pessoa tem. Eu sempre destaco uma cliente nossa que, tipo, ela pegou a identidade dela, ela foi muito ousada. Ela tem uma ótica. E ela levou a ótica dela pra dentro de um prédio comercial no centro de Belém. Então, tipo assim, cara, ela não tem vitrine. Só que o que ela fez? Ela pegou a identidade visual, levou pra arquiteta e disse, olha, eu quero que as pessoas visualizem isso daqui. Porque a identidade visual dela foi a que mais demorou para se fazer. Ela demorou em torno de quase 4 meses. Porque era muito estudo. Eu sempre comento que na hora de criar uma identidade visual, a gente tem que dar um pouco de psicólogo. Mas é aquelas clientes aceleradas, assim, igual eu? Que fala assim, Bruno, eu quero uma logo amanhã. Nossa, a gente conversa. A gente conversa, fala. A gente sempre deixa claro o tempo. Normalmente, quando a pessoa ela é assim, o que a gente faz? A gente vai dando spoiler. A gente vai trabalhando. A gente fez uma parte, a gente mostra. Pra pessoa ver que tá acontecendo. Porque senão ela olha e ela vai atropelando e pensando, cadê? E, tipo, tudo é uma construção, né? A gente tem que construir do zero. A gente faz todo o trabalho de pesquisa para construir uma identidade visual. E essa experiência é justamente isso. Por exemplo, é um cliente que vê um cartão de visita, por exemplo. Um cartão de visita com hot stamp, bonito. O que é isso? Fala. Hot stamp é aquele brilho dourado, sabe? Que tem em algumas embalagens. Queria falar, né? Tem que ser chique. Posso pegar desembala como exemplo? Pode! Desembala, por exemplo. Tem uma embalagem, não sei se dá pra ver. Olha, gente, anota aí, viu? Porque nem eu sabia. Botando essa daqui. A embalagem da desembala, ela já comunica muita coisa. Ela já é minimalista. Por ela ser de papelão, ela já comunica que ela é uma embalagem mais... Ecológica, sustentável, exatamente. biodegradável. E essa é a experiência que o cliente vai ter com o produto. Marca. Conversa com o produto também. Exatamente. Ele tem que gerar... Quando a gente fala de marca, a pessoa que criou a marca, ela tem que gerar uma experiência completa em quem está comprando aquilo. Sim. A Desembala é um exemplo disso. Até a seta do nome, assim, dá esse ar de quando você abre, né? Exatamente. Esse movimento. A frase escolhida, né? Um futuro mais limpo começa em casa. Exatamente. Então, tudo isso daqui é pensado. Nada disso é tirado do zero. É colocado como frase de efeito. Tudo isso é estudado. Existe todo um estudo de experiência para o cliente. Porque, como a gente conversou, o mercado saturado. Precisa ter a identidade. Precisa ter algo que diferencie dos outros. Mas, olha só, agora é uma dúvida minha. Já tô fazendo Já vai aproveitar minha análise. Vocês já anotam aí. Mas vamos supor, eu preciso atualizar a minha marca, né? Vamos lá, vamos atualizar empreendedoras. Só que eu com a Larissa, a gente tem um negócio, a gente tem os patrocinadores, a gente quer atualizar. E aí a gente tem que esperar 4 meses para desenvolver uma marca, tudo isso. E aí, como é que fica o negócio nesse tempo que está em processo? O que a gente faz? Normalmente, não são 4 meses. Não, são 30 dias, normalmente. O que a gente faz nesses 30 dias? A gente fica estudando. E a gente já começa a preparar a pessoa para receber essa marca. Por quê? Porque, normalmente, quando a pessoa já vem procurar a gente, ela já tá com pensamento de mudança. Ou com pensamento de criação, dependendo de que estágio ela esteja do empreendedorismo, né? E quando ela já vem com essa ideia, a gente vai amadurecer. Então, já é algo que ela já tá fazendo, sabe? Se ela vai mudar a marca dela, é porque ela viu já uma necessidade daquilo.
Então, ela já começou, por exemplo, mudou uma linha de produtos. Ela deixou algo mais visível. Ela agregou valor em alguma coisa. Então, ela começou a ver que a marca dela já não está mais conversando com a experiência que ela está gerando. E ela precisa colocar, de novo, a marca dela num patamar de igualdade com a experiência. Sim. E é justamente isso que a gente faz durante esse um mês. A gente pesquisa, a gente faz o briefing, a gente vai fazendo tudo esse trabalho para justamente, quando a gente entregar a marca, a gente entrega ela para aprovação, a pessoa vê, olha tudo, a gente bota tudo num papel, de tudo que foi estudado, todas as nossas referências, tudo que, como a pessoa vai aplicar aquilo, existe o que a gente chama de manual de identidade visual. Esse manual ele não serve só para, por exemplo, para a pessoa que está recebendo, mas para pessoas que vão usar a marca daquela pessoa. Sim. Se outra pessoa for usar aquela marca, ela precisa Ela saber. consegue seguir. Exatamente. Mas hoje uma pessoa que não consegue ainda contratar a CID. E ela tá começando ali o negócio dela. Na verdade, ela ainda tá se consolidando como um negócio. Ela tá construindo uma marca. Porque as pessoas às vezes confundem ter um Instagram com ter um negócio. Isso. Né? Ter um CNPJ com ter uma marca. E é diferente, né? Então, ela tá construindo, tá naquele começo. Ela tá fazendo a sua autoridade. Fala assim, aquilo ali é certeza que é Luma, né? Então, quando ela tá nesse momento e ela não tem capital para construir, né, através de uma empresa como a sua, o que a pessoa deve fazer, no mínimo, assim, sozinha? O que dá para ela fazer? Deixando uma dica aqui para as empreendedoras, nanoempreendedoras. Ela deve... Legal, gostei, amigo. Você tá gastando hoje. Gostei. Ela deve procurar referências, boas referências. Por exemplo, posso te usar de novo como exemplo? Pode. Se a Lu chega, digamos, ela começou fazendo só sobrancelha. Ela viu referências de outras designers de sobrancelhas, e digamos que o logo seja todos iguais. Um olho com uma sobrancelha. Se ela for usar aquilo como referência, é um saturado. Agora, se ela for pegar um estúdio que já está há mais tempo no mercado, ela já pode usar aquilo como base. Ela não sabe como aplicar aquilo. Mas só ela já usar aquilo como referência para criar o estilo de foto que eles usam, o estilo de cores, tudo isso, ela já vai estar um passo na frente de quem está começando na mesma área. Que normalmente olha e diz, eu trabalho com sobrancelha. Vou botar a sobrancelha no meu logo. Vou usar letra cursiva, letra handmade. Que normalmente é isso, aquela letra que começa aqui. Com S. Sim, então, tudo isso já começa a diferenciar. A pessoa pesquisar sobre a área dela. Porque, é como a gente falou, não é só o serviço. É tudo por trás. E até para ela acrescentar mais alguma coisa ali, não ficar tão preso, né? Isso. E aí, quando ela já tiver, por exemplo, capital para investir nisso, quando ela vier até a gente vai fazer um briefing e ela vai saber tudo que ela quer. Ela vai falar, olha, eu tenho isso daqui como referência, eu tenho isso daqui como referência. E tudo isso daqui a gente vai olhar e vai dizer, olha, graças a Deus. Já tá mais fácil, já adianta. Nossa, porque tem muito cliente que chega na gente, olha, não sabe nada, gente, nem da própria área. Vou falar pra vocês, viu? Vocês tem que estudar até a área técnica da pessoa pra poder criar. Porque às vezes são tantas coisas, assim, na vida do ser humano adulto. Não tô falando porque eu também tenho clientes que são executivos. E, gente, CLT também é tão doloroso quanto, assim. E eles ficam do outro lado. Quem tá lá no CLT fica assim, será que eu faço alguma coisa para empreender? Nossa, essa reunião, esses colegas, essa situação, parece que nunca vai sair, porque a pessoa vai ficando num recorte, num mundo ali, que a empresa vira um mundinho também. E parece que tudo que dá errado ali, seu mundo vai acabar. Então, eles também têm uma dor. Não é simples ser CLT, né? Do mesmo jeito que quando tá no empreendedorismo, aí fica assim, gente, eu queria tanto ficar esse final de semana, só desligar, férias, 30 dias, depois eu volto, alguém vai ficar no meu lugar. Então, assim, não tem fácil na vida adulta. Então, como é muito desafiador sobreviver, aí tem colegas, aí tem a briga em família, aí é um filho, é um relacionamento, tudo é muito desafiador. Sim. A gente acaba se perdendo no operacional e na vida, né? Não nos tornamos especialistas ali muitas vezes. E aí, diante dessa balbúrdia toda, como que a pessoa, né, vai conseguir, muitas vezes, ter esse tempo? Por isso que quando você faz uma mentoria ou quando você contrata alguém, é porque você para tudo, sai desse recorte e respira. E olha, né? Mas é um desafio a gente exigir muito de quem tá começando, né? Eu acho que
também trabalhar o feito antes do que perfeito já ajuda. Senão as pessoas ficam assim, eu nem vou postar, eu nem vou fazer. Muita gente fica nesse lugar, né, Bruno? Sim. Eu posso ser polêmico aqui? Pode. Posso ser polêmico? Deve. Deve, a gente adora polêmica. O cancelamento vem aí agora. Não, O meu Deus do cancelamento céu, vem. meu Deus do céu. Cancelamento não. Ó, bora falar sobre o Canva, por exemplo. Ih, já é Sim. polêmico. Já. Ai, Jesus, tô preocupada. Cadê a Jennifer? O Canva... Tava cancelando a gente agora. É porque eu e o Canva é uma... O Ele, que nossa acontece? vida, hein? Pensa bem o que você vai Eu sou falar contra dele. o Canva? Depende. Depende do quê? Você é profissional da área? Não. O Canva é feito pra você. Perfeito. Então, pra gente, Ah, tá tudo bem. Olha Exatamente. aqui, mas olha um Ai, episódio, obrigada. você falou do Canva, um episódio que aconteceu ontem que eu amo rir de rir. A minha assistente falou assim, Lu, preciso mostrar uma coisa pra você. Falei, isso não mostra. Olha, a loja tal roubou nosso bom dia. Tá igualzinho. Aí eu falei assim, como assim roubou o bom dia? Não, mas aqui, até a menininha tá igual. Falei assim, Vocês pegaram no bem, mesmo lugar, né? é aqui é do Canva. Ela falou assim, nossa, jura que a pessoa pega assim? Falei, isso É de todo mundo, de é o mesmo todo banco de dados. Exato. Demais. se você Exatamente. pagou, se ela pagou o prêmio, minha filha, vai ser tudo igual. Exatamente. Esse é o ponto. Só que É. assim, você não é profissional da área. Uhum. Não tem como exigir de você saber mexer num Photoshop, Photoshop. num Illustrator, Ai, pra nem criar, quero. pra criar uma identidade visual. Então, liberado pra você o Canva. O que pega um pouco pra nossa profissão, e aí já pegando um pouco né, no tema do inovador, é que muitos profissionais hoje usam o Canva como produção. É, isso É, sacanagem, e né? vende pra gente, vem né? copiar. Piada. Exatamente. Então, o Canva, primeiro que o Canva nem libera isso. O Canva eu não posso comercializar um logo feito no Canva. Uhum. Porque ele já tem um template pronto. É Sim. do Canva, o logo não é meu. Eu não posso vender aquilo pra alguém. É, e falar que é exclusivo ainda. Exatamente. Se você usa, é uso próprio. Entendeu? É verdade. Tanto que eu estou registrando o Marketplace e o Lá Analista. E eu paguei uma pessoa para fazer. Eu não peguei lá no nada feito, né? Uhum. É, nem, sei lá, tipo Wix, nada disso, né? Uhum. Paguei porque até para você conseguir Tem um episódio aqui da Maria Gabriela, advogada, que faz registro de marca e tá fazendo o registro do Marketplace e tal. E ela tava me explicando que na hora de você registrar, eles olham, assim, detalhe do detalhe do detalhe. Uhum. E tanto é que estava escrito embaixo, marketplace.mulheres empreendedoras. Não, se tiver escrito isso aqui, não dá. Com essa letra, tudo eles vão olhar. Uhum. E é tão importante essa questão que você está falando do design, que até como ela comentou aqui no dia do Toblerone, o formato da letra, o jeito que é a letra da Coca-Cola, tudo conta. Agora, pensa como que ele vai liberar uma imagem feita no Canva que todo mundo pode ter para registrar a marca. Exatamente. Já começa Na a dar verdade, errado aí, é né? até proibido, né? É até Uhum. proibido. E esse é o ponto. E aí os profissionais hoje se usam do Canva como área, tipo, de trabalho. Sim. E, E não- assim, particularmente, eu discordo. Uhum. Sim, tenho colegas de profissão que eu conheço que usam. E eu Uhum. não chego pra eles e falo, olha, você tá errado. Só que, por exemplo, eu não usaria. Tanto que Entendi. hoje a gente usa a nossa empresa, é só Adobe. Uhum. E Adobe liberada, a gente paga toda a licença da Adobe. E Uhum. muita gente não vê isso, por exemplo, quando a gente caríssimo. cobra no valor, o valor já tá acrescentado ali. As taxas que a gente paga por cada software que a gente tá usando ali. Não, é Exatamente. caríssimo. O Glauber também, quando... Ele sempre também me conta, né? Que é um mentorado meu e meu amigo. E ele fala, nossa, eu prefiro pagar banco de imagens até internacionais. É caríssimo, né? Em dólar. Sim. Muitas vezes. O Adobe é carésimo. Nossa, é muito caro. Todo ano é. Eu também, eu pago Zoom. Tudo em dólar, gente. Ai, tristeza. Nossa, o Zoom esse ano eu paguei, sei lá, uns R$1.000. E aí a pessoa vai fazer a mentoria, ela quer reclamar de tudo. Mas assim, é porque as pessoas veem a foto, não vê o filme, né? Igual o Lu, quanto que não custa ali uma tinta. É muito caro. Ah, mas você vai cobrar não sei quanto. Falei, gente, peraí, você não tá entendendo. Fora a expertise, né? Não, toda, Exatamente. A gente todo tem que ser o cuidado. primeiro a se valorizar. Exatamente. E a gente, às vezes, a gente compara muito essa questão, né? Porque o empreendedor, ele fala assim, eu não posso... E o marketing, eu vejo a importância dele em relação ao meu negócio. Quando eu paro de postar daquela semana meio Uhum. Baixa astral. baixa astral... tem semana TPM. que você não tá afim de aparecer. É. Hoje mesmo, a gente tava vindo no Vida caminho, real, eu com a Larissa... Ai, tô tão de saco cheio.
A Larissa, ai, também tô. Eu falei, isso aí, Essa gente, semana que vem não vou postar nada também. Só que isso aí impacta negativamente muito no nosso negócio. Aí eu postei meu aniversário, semana passada eu tive uma movimentação melhor de rede, teve um alcance muito legal. E aí essa semana eu falei assim, gente, deu um game over em mim. Nem academia postei, não postei nada. E assim, tem horas que a gente tá postando aquele negócio, a gente tá falando assim, não tá legal. Você fala assim, não tá. Eu não gosto de ver isso que eu tô postando. Só que assim, é muito difícil você ser profissional, você atuar. Isso. E ainda fazer o design. E fazer o design, e fazer tudo. E a estratégia. Estratégia. E falando de estratégia, você tocou na palavra certa. Eu vi que vocês fizeram o lançamento do CID. Sim. E eu quero entender o que foi a ideia, como é que saiu a inspiração de montar um lançamento. E as meninas, eu tenho tem um monte de menina aí que quer com certeza aprender como é que faz uma estratégia de lançamento. Explica um pouquinho pra gente como que funciona isso. Em primeira mão. Nem a Cid, ainda nem falando a Cid sobre o lançamento da Cid, assim propriamente dito. A Cid, né, significa semente. E se vocês pegarem o nosso logo antigo, ele era uma semente. Era uma semente que lembrava muito uma semente de café, porém tem um outro coisa por trás, mas como já passou, eu não vou explicar. Tá. O que a gente pensou no conceito por trás? Bora lá. A gente é a Cid, a gente era uma semente. A gente vai passar por um rebrand, porque a gente fez um rebrand agora, no último mês. Inclusive, sigam lá para vocês verem os vídeos. @Cid_Studio. E o que a gente pensou? Como a gente consegue gerar um conceito para esse lançamento? Uma semente, ela precisa ser plantada, regada, ela precisa ter sol, ela precisa de tudo isso para ela poder gerar uma colheita. Uhum. Quando a gente pensou na nossa nova identidade visual, por exemplo, hoje ela já não é mais uma semente, propriamente dito. Ela significa mais uma folha. Por quê? Porque a Cid, ela foi plantada durante o tempo que a gente passou com o logo antigo. Que legal. Foi plantado. Os vídeos são referência da gente regando essa semente. Se vocês forem ver os vídeos de expectativa, a gente é vestido só de preto, tudo sem cor, a gente com os utensílios de jardinagem. Tudo isso foi pensado, cada elemento desse, justamente para isso. Tipo, é a gente cultivando, é a gente regando. Para no dia 1, ela ser colhida. Sim. E colhida como? A nossa história. Sim. A nossa história foi a plantação de tudo isso. Foi o que gerou a Cid. Foi a nossa história. E quanto tempo, essa primeira fase? Quanto tempo, fora a fase de... A fase de pensar sobre isso. Eu falo, comecei a postagem de lançamento. Você coloca quanto tempo antes do dia D? Se é no dia D, o dia do lançamento. Eu acho que depende muito do quanto a gente quer gerar de expectativa. Nesse caso de vocês, em especial? A gente colocou uma semana. Por que uma semana? 7 postagens ou mais de uma por dia? Foram 3 postagens. Por dia. Não, nos 7 dias. Nos 7 Isso, dias. nos 7 dias. Não, minto, foram 6 postagens. 6 postagens nos 7 dias. Por que a gente escolheu uma semana, por exemplo? Porque foi na semana de lançamento da nova identidade da Max. No dia da identidade da Max, a gente lançou o nosso cronômetro. Exatamente. Por quê? Porque a Max iniciava a nossa nova era. O nosso novo conceito em identidade visual. Vocês casaram 2 lançamentos. Exatamente. O lançamento da Max, que já era uma marca que a gente tinha desenvolvido, com o nosso. Só que a Max seria lançada naquele dia e o nosso iria gerar expectativa para ser lançado. E a gente aproveitou isso. E como foi? A gente botou 3 postagens no mesmo dia, que não falavam nada, era tudo preto. E isso o povo começou. Não sei o quê. Hoje a gente não tem tantos seguidores, porque a gente o famoso, às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente gera muito para os nossos clientes, realmente, e às vezes o nosso a gente não deixa de lado. Mas assim, a gente sabe que números, às vezes, no Instagram não é a mesma coisa. Vocês não ficam tanto no engajamento, porque vocês trabalham, não é por ali que vocês fazem a captação de clientes. Não. Exatamente. Ali é um portfólio, na verdade, né? Exatamente. E aí, o que a gente fez? Postou, e aí começou os clientes querendo saber o que é. Os amigos próximos começaram... A gente não falou nada pra ninguém. A gente só colocou lá. Só fez um burburinho. Exatamente. Aí, durante essa semana, a gente colocou. O que a gente fez durante essa semana? Todas as captações de foto e de vídeo. A gente roteirizou, a gente viu como seria, como é que a gente pensou. Aí a gente foi estudar referências de lançamentos. A gente viu a referência de um estúdio,
de outro estúdio, aquilo que eu já tinha falado antes da referência, que é muito bom. Faz a pesquisa, né? Exatamente. A gente fez a pesquisa de como fazer um lançamento de estúdio especificamente. Como aquilo impactaria. Sim. E aí a gente fez algo que era uma identidade, parte da identidade só nossa, que é o quê? Normalmente um estúdio, ele não tem tanta parte humanizada. A gente não vê um estúdio falando sobre como foi as pessoas lá contando a sua história. Sim. Então a gente escolheu fazer isso. Por quê? Porque eu e o Guilherme, nós somos pessoas muito diferentes. Nós temos temperamentos totalmente diferentes. Eu sou melancólico, ele é fleumático. Então, eu sou muito emotivo e ele é muito calmo. Então, por exemplo, se a gente tem que decidir alguma coisa, E aí, sou Guilherme, tá sou eu feliz, que tô... Guilherme? Se a gente tem que decidir alguma coisa, eu tô arrancando meu cabelo e o Guilherme tá assim. Pleno. Pleno. Calma, Irritante. vai dar certo, Bruno. Bora Sim, por aqui. Guilherme. Olha aí, eu tô achando que... Será que eu sou o quê, hein? Eu não sei nada desses aí, não. Nossa, baseio eu tudo, sou gente, olha, sanguínea, mais do que- eu acho que já me falaram isso. É. Sanguínea. 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 Já me falaram que eu sou sanguínea. E a Lu? A Lu também é sanguínea. Eu acho que vocês são dois sanguíneos, viu? Mas também... Mas eu também tenho... Tem hora que eu tenho muito isso do Guilherme. Mas nós tem tudo. Temperamento é igual signo. Sabia? Tem o Eu sou sanguíneo satanás, colérico. mas de vez em quando eu sou lá. Não, eu sou muito, assim... Eu gosto de controlar. Eu sou organizada ao extremo, eu sou... Talvez possa ser... O sanguíneo é muito disso. É. O sanguíneo gosta de ter, às vezes, as coisas no controle. Assim, e aí, É. a Jenny, que logo vai estar aqui, Cadê né? a Jenny, hein? Tá pronta? Fala pra ela entrar aí. Ó. Bora aí, entrar, Jenny. aproveitar a oportunidade Olha, de já vem Jenny. aí. Jenny, já vem aí. Vamos, Porta das Esperanças. Não abre. Vocês lembram disso? A pessoa fala, pode abrir a Porta das A Esperanças. Jenny, olha, já aqui, dando ó. spoiler, ela nem entrou, mas eu já vou dar um spoiler. A gente já tá planejando o próximo lançamento. Um dos nossos próximos lançamentos é o da Jenny. É o da Jenny. Que legal, hein? Exatamente. Logo ela vai Ai, falar eu tô sobre isso, a muito gente conversa interessada junto em aí saber. sobre o Eu lançamento acho dela. tão legal essa questão de lançamento, mas assim, às vezes a gente não tem muito, a gente que não é da área, a gente não tem muita criatividade, né? Mas o lançar, eu acho que cria uma expectativa, assim, eu adoro acompanhar essas pessoas que fazem os lançamentos. E aí, E Chegou. nós temos uma bebê no nosso podcast. Ai, meu Deus. Não, ela vai ficar aqui, gente, Ai, porque o papai tá claro. atrás das câmeras, mas qualquer coisa eu dou um grito e ele pega. Mas olha aqui, Tá olha aqui, encaixava tanto pro podcast Podia. das mães. Ai, gente. é verdade. Ai, que dó. Deixa eu Cuidado. ajudar aqui. Levantei. Ai, gente, é uma honra pra gente receber essa baby aqui. É a primeira bebê. Ó, a gente recebeu a mais velha e agora a mais nova. É. Foi, porque a dona Elizabeth, que veio antes, ela tem 75. E agora temos essa piquitita. Como que ela chama? E quantos meses, quantos anos, quantas vidas? Ó, ela chama Elisa e ela vai fazer Elisa. 5 meses dia 16, tá? E, na verdade, a Elisa praticamente nasceu nessa rádio, entendeu, Nasceu gente? desse- A não Elisa tem entendendo. que estar Foi aqui fazendo eu e o Zé podcast. que a gente fez o parto, tá? Eu e o Zé a gente fez o parto. O Zé já contou a história dela aqui. No podcast? Já. Que legal. Já contou. E a Elisa, ela é essa bênção aí. Então, ela é o quê? É fleumática? Como é que você tava falando aí? A Jenny é Calma, sanguínea. tranquila. Ah, não, a Jennifer, mas e a Elisa? A Elisa... ai, Ainda a gente tá pensando, assim, achando que ela é um pouco colérica, É. sabe? Porque ela é bem pulso firme, mas Mas aí ela é tá um muito amorzinho. difícil. é muito engraçado, né? Porque, Aham. tipo, a minha sociedade é com o Guilherme. Porém, eu e a Jenny, a gente se dá muito bem. É. Sim. Ah, mas Porque- também, né? Os nossos temperamentos são os opostos perfeitos. Ela é uma sanguínea melancólica e eu sou um melancólico sanguíneo. Gente, Ah, Então, tipo A gente assim... se dá muito bem. É, Que de- legal. briga pelas mesmas coisas. É o que eu falei, ela tá aqui porque a rede de apoio tá aqui também, ou então Ai, aí que não tem lindo. jeito. eu acho isso muito especial. A gente comentou, né, que vocês praticamente adotaram ele, que ele É. ele encontrou a família de vocês aqui. Mas eu queria que você se apresentasse aí oficialmente, né? A gente tava falando muito de você aqui sem você estar. Ai, meu Deus, Mas- Bruno. Já dei spoiler. Já deu spoiler, aí. já deu lançamento. Conta um pouquinho. Quem é, Jenny? Olha, eu tenho 27 anos, né? Agora tenho uma bebezinha. Eu sou casada com o Guilherme, sócio do Bruno, provavelmente ele deve ter falado. Atualmente eu sou professora de alfabetização, professora particular. Mas eu já trabalhei em 1000 outras coisas antes de me encontrar de verdade na minha profissão, que é o que eu tô fazendo agora, né? E é legal que a Jenny tem uma veia empreendedora aí também, só que dentro da área da educação mesmo, Sim. porque ela fez, né, a pedagogia, mas depois Aham. ela criou uma própria metodologia. E hoje a gente até está aproveitando essa oportunidade para falar sobre profissões inovadoras, Sim, né? exatamente. Até a nossa, né, Lu, hoje, assim, essa questão da mentoria, junto com o negócio, coaching, tudo isso aqui é muito que quando eu me formei, né, eu sou dos anos 80,
não tinha essas Não, tinha nada oportunidades, disso, não. Era, Acaba que você começa era com uma coisinha, uma coisa vai advogado, puxando a médico, outra, né? psicólogo, dentista, né? Professor era pouco. Era. né? Nossa, e muita gente, tipo, tanto eu acho que da nossa área, design e marketing, quanto da Jenny, tem muito preconceito, né? Quando a gente fala Tem. assim, a gente vai empreender nessa área, a pessoa pensa, e o trabalho de verdade de vocês é qual? Exato. E aí, Vocês vão fazer Você, isso por você, hobby? você formou o quê mesmo? É só dizer, né? Tipo, você vai você trabalhar com formou o quê? Mas é legal que quem tá trazendo novo sempre vai passar por isso. Sempre, 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 né? Quando a gente tá inovando. Mas aí, como você inovou na área da pedagogia? É porque quando eu me formei, eu fui atuar na escola, né? Normal a gente sair da faculdade e já ir dar aula em sala de aula. Só que aí eu vi como funciona o sistema da educação, como que é realmente assumir uma sala de aula. Não é fácil, admiro muito os professores que fazem, né, o trabalho bem feito dentro da sala de aula, porque é muito difícil. São muitas variáveis que influenciam no resultado do seu trabalho, não depende só de você. Então é muito difícil. E aí eu não gostei da escola onde eu comecei a trabalhar, cheguei até a pensar que não era para mim a minha profissão. Porque realmente deu bastante trabalho, assim, e a escola não tinha uma certa estrutura, eu não sentia que eu estava fazendo um trabalho bem feito, que eu formei para fazer. Então, eu me decepcionei muito com a profissão, achei que não seria para mim. Aí, eu comecei a trabalhar em outras coisas. Aí, de repente, na pandemia, que foi em 2020, muitas mães vieram atrás de mim porque eu comecei a trabalhar em outras coisas, mas eu nunca deixei de estudar porque eu realmente gosto. Sim. E aí, sempre cuidei de crianças nas férias, né? Cuidava das crianças fim de semana para os pais terem aí um Vale Night. Então, as mães me conheciam. Aí, na pandemia, elas pediram para eu ir ajudando com a tarefa das escolas, com aquelas atividades remotas. Surtou, gente. A gente surtou. As mamães me falaram. Porque era muita tarefa também, assim... Depois você sai da escola há muito tempo, tem coisas que a gente não lembra. É. Então, do meu filho Lucas, aí tinha, isósceles. Eu, gente, o que é isósceles? Qual que é? Aí tudo eu tinha que colar no Google, eu não lembrava mais. Imagino, porque as mães realmente me gritaram Sim. socorro na pandemia. E na época, eu tava como consultora de vendas. Você quer sentar também, criança? Ela quer. Ai, gente, não vai aguentar. É muita lindeza. Ah, não. Ai, gente, vai ficar o podcast inteiro assim. Aí eu era consultora de vendas de uma academia. Ah. Assim, nada a ver com a educação. E aí as mães me pediram, eu falei pro Guilherme, será que dá pra eu tentar agora Sim. independente, né? Tentar empreender, tentar dar aula pra eles por minha conta e não ir numa escola? Eu quero tentar. Se não der certo, tem como eu trabalhar em outra coisa depois de novo, mas eu quero tentar agora de verdade, Sim. do meu jeito. E deu tão certo, tão rápido em 2022, que eu tive muito aluno, lotou muito a minha agenda, só que eu fui pega de surpresa, porque eu achei que eu ia começar aos pouquinhos, com poucos alunos, e eu ia crescendo aos poucos, ia dar tempo de me estruturar certinho, a toda a logística, porque até então eu ia em domicílio. Então, era saindo de uma casa indo pra outra, né, de motoboy o tempo todo. Então, foi assim, uma correria, mas foi muito gostoso. E aí, depois... Um aprendizado. Muito, nossa, só que foi muito rápido. Aí, em 2021, eu adaptei o que eu queria fazer. Depois, ainda tentei trabalhar em escola como supervisora. Vi... Aí, eu vi que realmente não era pra mim a escola, não conseguia. Aí, eu montei a minha sala, né? Tem um espaço físico onde eu atendo atualmente. Que é onde essa garotinha brinca também, né? A sala... É sua também a sala, né? Que a mamãe montou. E aí, eu dou aula no meu espaço agora, é a melhor coisa. Porque na aula particular, eu consigo ver as necessidades daquela criança Você e me também não dedicar gasta àquela tanto criança. tempo entre um lugar e outro, porque Não, exatamente. isso aí faz com que você... Olha, eu acho que você perdia, no mínimo, quase 2 horas do dia Sim. pra logística. Tranquilamente, exatamente. Pra me deslocar, só de deslocamento era tudo isso. E era um tempo que eu perdia que podia estar planejando a aula. Sim. Porque leva um tempo. Nossa, e corrigindo e etc. Porque a aula não é só o momento que eu tô ali com a criança. É todo um Exato. planejamento antes. Então, aquela hora ali é só uma consequência do que eu já fiz antes. Ai, nem me fale. Mas é muito bacana, Mas sabe eu gosto que a muito. primeira vez que eu empreendi também foi na área de educação. Ah, é? E até hoje sou apaixonada. Por coincidência,
o mundo dá voltas, assim, né? Mas a gente sempre se conecta com essa paixão. Aham. E eu acho que hoje eu também empreendo na área da educação. Aham. Porque o meu projeto que eu mais coloco energia, que é o Mentalidade Empreendedora, no final você é uma professora. Sim. Por mais que eu seja mentora ali depois, Você quando também acaba, ensina, instrui. quando acaba, a primeira hora é aula mesmo. Uhum. Sim. Né? A primeira hora é aula, mas é muito bacana e é muito apaixonante, né? E essa semana, uma das minhas primeiras clientes, quando eu estava, né, com a escola, ela me convidou para dar uma palestra na UAB, porque depois ela se formou, tá na advocacia, ficou na comissão da mulher. Eu falei, olha, Polly, ela falou, nunca esqueci de você lá, professora. Aí, por causa disso, conectei, lembrei, Olha só. nunca deixei de te seguir. Eu falei, que legal, né? Porque é realmente isso. Quem É ensina uma marca a conexão vida muito da grande, gente, não né? é? Sim, ainda mais com crianças. E eu ensino elas a ler e a escrever. É. Pode parecer algo, assim, simples, até banalizado um pouco. Porque, ler e escrever. Mas é muito mágico você Muito. pensar algo, colocar em símbolos, alguém vir e decifrar o teu pensamento, Sim. decifrando aqueles símbolos, sabe? É assim que eu vejo a leitura e a E como escrita. que você criou esse diferencial aí do método fônico? Na verdade, o método fônico não foi eu que desenvolvi. Uhum. É um método que já existe, que ele veio para contrapor o método de soletração, que antigamente era usado. O babebibobu, que era reconhecer as Eu letras do lembro disso. alfabeto Esse método ainda, pelo né? nome. Uma vez bobu, aí Eu tô nesse, eu nem sabia que Até tinha. eu, a Jenny Agora é doida pra mudou, me encaixar então? na aula dela. Peraí, já O fala Bruno, aqui. outro dia, que ele tinha uns errinhos assim, sabe? As artes maravilhosas. Aí tinha uns erros no texto. Eu falava, poxa, Bruno, senta aqui, vamos... A Vamos Jennifer conversar. também faz parte da CID, ela é nossa É. copywriter. Todo o texto verdade. vai corrigido por Mas- ela. Mas você É. sabe que você falou essa questão do babebi bobu? Eu lembro quando eu fiz 1 ano de fono. Aham. Era esses exercícios que ela dava pra gente fazer. é? Era isso. Porque às vezes, quando você faz fono, ela dá alguma sílaba pra você reproduzir, pra É, treinar é. a velocidade, a Crá, mobilidade da creque, língua. cru. É. A gente falava, fazer exercício assim. Mas aí é com outro foco, não é com a intenção Intenção de alfabetizar. ensinar, mas era de mais de corrigir trabalhar a a fala. mobilidade, da língua. Não é sobre pra- o fonema. É sobre realmente a fonética, né? A forma Sim. como Mas como esse fala. que você falou aí, que você faz, esse método novo, como é que é? É que assim, antigamente você aprendia com o nome das letras, a nomear as letras e depois as famílias Sim. silábicas. Com o método fônico, como o próprio nome diz, ele parte da fonética, que é o que a letra representa e não somente a letra em si. Ah, Então, por exemplo, a letra A, quando eu ensino que ela tem 3 coisas. Uma forma, que é um jeito de escrever, o nome dela, que é A, e os sons que ela representa. Nossa, agora tem um gabarito do negócio, né? Que é A e An. Porque se você pensar, o A de abelha é diferente do A de Ana. Nossa, então, pra que criança difícil. que aprende só pelo... Eu acho que eu tenho que fazer de novo esse trem. Eu também. Mas é verdade, eu tô nessa fase com a Livinha. e Quantos ela, anos que a sua tem mesmo? Ela tem 5. Ah, é uma ela fase tá que a gente já bem nessa começa. fase de alfabetização, né? E ela tava escrevendo hoje o nome da Grace. Aham. Às vezes escreve espelhado. Normal, Né? faz parte. Sabe por que escreve espelhado? É até curioso. Olha aqui pra você ver, dá licença, Lara. Claro. Se você olhar isso aqui, é um óculos. Sim. Se eu virar, ainda é óculos. Sim. Assim ainda é óculos, assim também. Pro cérebro da criança, a letra B, que é barrigudinha, assim, 2 barriguinhas, é B. Se eu viro ela assim, ainda é B. Pro cérebro então não tem pra ela é distinção, normal. Não entendeu? precisa Entre um ninguém se lado e o preocupar. outro. Porque pro cérebro dela não entendeu que se eu mudo o formato, muda a letra. Ou a letra tá errada. Porque os objetos, os desenhos, eles mudam de posição, mas continuam sendo o que são. Então, pro Sim. cérebro da criança entender que o B desse lado é B, mas se eu trocar ele tá errado, É um desafio. é um desafio. Então, é construção, sabe? Repetição mesmo. Você tem que corrigir. Treino e repetição, Mas é mas com tranquilidade. legal. Eu também não fico... Com correção, as crianças levam em média até 2 anos pra consolidar o lado das letras. Então, é uma fase que todas passam e é normal. Tranquilo. Nossa, gente, que complexo, né? Mas é... Não, É toda uma atividade cerebral. Eu adoro o que eu faço. Porque quando eles começam a aprender, você vê eu consigo ver a cabecinha Mas olha, piscando, sabe? depois das redes sociais, Bruno, Gabriel, a gente não tá mais conectado nesses trem, não, olha. Nossa, é verdade. Tem que voltar a Em estudar. tempos de chat GPT. Ih, deixou na ferida. Já teve polêmica no Canva aqui, polêmica. tu perdeu. Sério?
Perdeu a polêmica do Canva. Bora pra polêmica do não, chat mas GPT. brincadeiras à parte, eu acho que o chat GPT também ajuda nessa parte da escrita correta, porque também me incomoda. Sim. Eu não sou professora de português, mas a gente que é da área de humanas gosta muito, né? Lê muito, né? Eu fiz direito, eu já dei aula de redação. Então, eu tenho eu gosto e julgo. Não vou mentir, gente. Isso aqui, pode... Me julguem também. Me julguem, mas eu decido se eu compro ou não alguma coisa. Dependendo se tiver erro de português, eu decido não comprar. Sim. Jura? Eu sou muito estranha com isso. Não sei Sim. se a pessoa é um bom profissional, é só escrever uma Eu palavra. não me... Eu tenho... Mas eu julgo. Eu julgo. Eu também. Esse aqui, eu não sei se você pode falar que isso é um defeito, não é. Mas eu julgo, eu acho que é porque na minha mente, né, como a minha crença é de que a pessoa que estudou e tal, ela tem um jeito ali de escrever o que ela tinha que ter uma preocupação. Sim. Perde Perde credibilidade, mas é né? lógico que não é, nossa, julga, a pessoa escreveu, sei lá, atrás com... Não é nesse nível. Mas eu acho que dependendo... E eu erro bastante na soletração de digitar, tanto nas legendas ou nos Sim. posts, erro mesmo de Digitação. porque não tenho muita atenção. E aí, como que você faz no seu trabalho? Porque eu tô falando que eu julgo, então eu também sei que alguém vai olhar pro meu post e falar assim, nossa, a menina escreveu isso aí. E eu erro direto. Assim. No mínimo uma vez na semana eu recebo, Lari. Essa semana foi muito engraçada. Eu escrevi postar. Ah, eu vi mesmo. Eu vi também. Eu vi. Eu não via. Eu não via. Aí eu Eu ia achei comentar. engraçado, esqueci. Gente, obrigada por postar. Aí todo mundo tá assim, como assim? Como que você não escreveu postar? É muito fácil. O P e o B Não, mas olha aqui, eu vi que tava errado, só que eu falei assim, ela errou na hora de digitar. Larissou. Larissou. Tanto que já ficou Aí eu falei frase, assim, larissou. mas será que eu falo ou não falo? A hora que eu fui falar, ela postou. Eu falei, já falaram. Eu falei, gente, deixa eu falar, eu não vou deletar. Eu sempre erro toda semana, porque assim, meu cérebro de comunicador, ele vê aqui o relacionamento, mas eu não sou analítica. Sim. A Lu, eu escrevi empreendedoras, por exemplo, eu não consigo enxergar eu o já erro. bato o olho. Eu não consigo Tá enxergar. errado. E como que você faz no seu trabalho? E depois a Jenny também pode comentar aí como ajudar essas pessoas. Nossa, eu sou esse, do batido, né? Tá aí o Guilherme também, tá rindo ali, ó. E tá rindo. Você também não enxerga o erro. Porque às Você é vezes comunicador. eles mandam e falam, tipo assim, tem um erro aí. Aí eu, Onde? aonde? O erro deu 7 gente, erros. tá tudo escrito certo, eu tenho certeza. Aí eu leio. Aí, às vezes, leio na frente dela e leio e digo, não tem nada aqui, não tem nada. E, tipo... Tá, faltando uma palavra. Exatamente. Só que, sei lá, a leitura é muito rápida. Eu acho que o nosso cérebro, às vezes, ele é assim. Sim, né? principalmente quem faz leitura dinâmica, a gente lê o começo e o final da palavra e eu vou, e eu sou Isso. rápida na Sim. leitura. E, tipo, gente, às vezes a gente tem que fazer, tipo, 20 postagens de uma vez. Sim. Sabe? Tipo, com 500 textos. Aí a gente vai... normalmente, e não me julguem também, normalmente vai ter pelo menos um que vai ter um erro. Não vai ser um erro grotesco, mas vai ser um erro, No um meu acento... sempre tem um erro grotesco, assim, não tem um erro crasso, assim, mas tem um bostar, tem sempre alguma coisa assim. E aí eu sempre peço pra alguém me olhar, né? Antes. É isso que eu ia falar. O que... Mas nos stories não tem, né? Não tem, Eu não tem babá nos jeito. stories. Eu tô Vai precisando acabar- da babá de stories, gente. E o que acontece, tem até uma explicação científica pro cérebro ler dessa forma. A gente tem 2 rotas de leitura. E a rota que a gente que já sabe ler e escrever usa, que é a rota lexical, não é uma que você fica olhando letra por letra e decodificando. É como se a Como se palavra fosse uma fosse uma foto. imagem. Exatamente. Que eu olho, eu já sei que é caneca. A palavra também, eu olho, eu não decodifico ela mais. Eu bato o olho e já sei o que é. Por isso que você falou do Empreendedoras. Eu E você não vi. olha e tá Eu lendo não vi. Empreendedoras. Tava até aqui na televisão. Tava impresso, não sei onde. A gente ama... Eu não enxerguei. por conta Eu falei que disso. você mandou a logo errada. Falou assim, Não, aí a Lu também não... Nesse dia ela não viu. Não sei quem que viu, foi o Foi o Zé, Zé. eu acho. Mas é por isso. Por tem causa uma dessa explicação. foto. Ainda mais quando é muito parecidinho, né? Sim. Você já viu, tem até umas brincadeirinhas assim de você pegar uma palavra, por exemplo, chocolate, trocar as letras de lugar e deixar a primeira e a última A gente e não movimentar as acha, letras né? no meio. E você lê chocolate, se você bater o olho Bota desse jeito. 3, né? Bota número. Porque o cérebro identifica como se fossem E aí, imagens. o que a gente faz? A gente faz normalmente as coisas, a gente tem muitos documentos também, quando a gente envia propostas para os clientes, a gente tem um texto muito vasto, tipo, muito denso, explicando as coisas. E, tipo assim, o que a gente faz? A gente tem um grupo, manda pra lá, a Jenny corrige. Aí tem um outro check ali,
do Guilherme. E é isso. Aí tem um erro. Volta, refaz, Mas... aí manda. Às vezes... E às vezes, mesmo com revisão, dependendo do erro, passa. Então, quanto mais gente revisar antes, menos chance de chegar na pessoa Tem uns que a gente com ri erro, né? tanto. Tem uns que a gente ri tanto. Eu não lembro. Qual foi? A gente fez uma proposta uma vez, eu não lembro. Foi, nossa. O que era mesmo? O quê? Pedacinho que ele tá falando que você escreveu. O Bruno escreveu pedacinho com C cedilha. Aí custou sentar e ele fala assim: não existe nenhuma palavra com C cedilha e I. Vem cá que eu vou te mostrar por quê. Aí ela me sentou no quadro branco lá, e ficou explicando assim, palavras que vão cedilha. E ficou lá. Aí eu aqui assim. Aí ela disse: olha, sexta-feira eu tenho horário vago, viu? Gente, Se tu vê se quiser. pode. Jenny, gostei, hein? Né? Não tá Quem mandou? Você falou precisando. que você era direto, ela falou, Surgiu a também demanda, né? Tá certo, tem que você ser. é vendedora. Mas, ó, eu falei pro Bruno que a gente não pode parar mesmo, Sim, porque a língua é portuguesa verdade. já é complexa. Então, É a gente viva, né? precisa... E ela tá... A gente precisa mesmo. Mas o E- segredo é... E já é complicado também. E acho que a Larissa vive mais isso também, que é os termos em inglês. Sim. A gente já não Sim. tem que lidar com você já falou, português. inglês. Aí a gente já tem que ver também outro cenário, como o brainstorm. Ai, A gente- que é isso? Então, tudo isso a gente tem que estar, tipo, no nosso vocabulário. E mistura tudo. Mas é Eu muito quero- legal. Ô, Bruno, e aí me fala a polêmica do chat GPT que você ia falar aí. É, E ele tá parou. fugindo, ele tá rodando. Tá se esquivando, Bruno? É que é assim. Pra mim é a mesma coisa É do o site caramba. de copy. É tipo isso. Tipo, o que acontece com o chat GPT? A gente tira um texto de base. A gente utiliza o chat GPT? Sim. Muitas vezes, pra tirar um texto base. Sim. Por quê? Porque ele Dali você coloca tira uma ideia. palavras, exatamente, coloca palavras que a gente pode usar. Agora, tem alguns chats GPTs específicos pela internet que a pessoa coloca lá. Por exemplo, vou usar a Lu de novo como exemplo. Criar uma legenda sobre design de sobrancelhas com rena não sei o quê. É. E cria o texto. E cria o mesmo texto para as outras 500 pessoas. Aí tudo Gente, igual. Tem que ter um Sinônimos, cuidado. mas O corpo Exatamente. do texto é sempre Igual. o mesmo. Uma vez a Jenny foi fazer algo e ela tipo, usou, era um ramo alimentício. Ela trocou, por exemplo, de cookie pra bolo. Ele deu o mesmo texto, só alterou um nome. Só. Então Sabe? tem que ter esse Tem que ter um cuidado. filtro. Tem que porque ter um senão... Você tem que dar uma inspirada, na verdade, tirar uma ideia e dali vontade, criar com, suas claro. com as suas palavras, Com né? licença, tá? Imagina. Nossa, isso exatamente. E olha que o chat GPT hoje já tá querendo tomar até o nosso lugar. Mas Hoje, eu hoje, acho que ele ajuda muito. Eu adoro o chat GPT, mas eu acho que é exatamente isso. É você saber usar. Uhum. Me Sim. dê ideias, não sei o quê. Faça sugestão de 10 nomes. Sim. Tudo Eu acho que tecnológico, facilita. funciona como aliado se você Exato. souber manusear bem. Agora, Exatamente. se você simplesmente jogar lá e pegar... E falta particularidade dos clientes também. Cada um tem um perfil. Então, se você joga lá, ele dá um texto base que você precisa realmente Refinar. adaptar. Pra poder ficar a cara da empresa. Uhum. Porque senão... Exatamente. E aí vai muito dessa parte textual, que é, por exemplo, quando a gente vai se comunicar numa rede social de algum cliente, a gente tem que ter uma linguagem diferente. Por exemplo, se a gente tá falando de restaurante de luxo, a gente não pode ter uma linguagem coloquial. Sim. A gente não pode falar vem, sempre a gente me corrige, vem. A gente não vai falar vem, vai ser venha. Venha. É uma palavra São muito detalhes, simples, né? mas é um detalhe muito Mas simples que quem é comunica totalmente totalmente diferente. apaixonado é igual quando alguém fala, se inscreve no canal. Aí eu não me inscrevo. Eu não me... Gente, eu sou muito Ai, eu Olha o nem tanto que eu tinha. sou implicante. Eu já sou desconectada, nem tinha acesso. Aí, Ai, meu Deus do eu não céu. me Eu sou inscrevo na efeito hora porque eu não manada. recebo a hora. Aí eu até brinquei que tem um canal que eu adoro, que é do Michel Arouca, que, inclusive, todos os meus podcasts, eu sou super grata a eles, porque eu aprendi com eles a fazer. E, inclusive, quando eu comecei, eu mandei uma mensagem para ele. Ele tem um Derivado Cast, que é enorme já há muito tempo. Tem uma base de seguidores aí enorme.
E aí eu mandei uma mensagem pra ele, olha, eu vou começar um podcast, você não pode me ajudar? Não, super ajudou, deu dica. Eu falei, por que você não cria isso? E ele falou, não quero, porque a visão dele, ele é muito focado. Uhum. E eu sempre falo pra ele que eu me inscrevi, porque ele fala sempre um português muito bonitinho lá, né? Uhum. E aí ele falou, se inscreva no canal. Ou inscreva-se. Aí eu inscrevi. Brincadeiras à parte. Lógico que é brincadeira, né, gente? Mas assim, eu entendo que a linguagem coloquial e a linguagem de internet tá aí para todo mundo. Mas eu ainda sou apaixonada, assim, da língua portuguesa, né? Então, eu ainda prezo, né? Aproveitando que a Jenny tá aqui hoje. Eu acho muito legal quando a pessoa tem esse cuidado, principalmente dependendo da empresa que você tá ali representando, né? Tem uma empresa que a gente cuidava, que, tipo, eu sempre falava pra Jenny que tinha que ter alguns erros desses que ela considerava erros, e era muito difícil pra ela fazer. Aí eu fazia, ela corrigia o mínimo. Por quê? Porque precisava ter uma linguagem de eu conversando direto com o cliente. Era tipo assim, hoje nós fizemos tal coisa. Já tem outra empresa que é o eu fiz tal coisa hoje. É o ali. O pessoal outro que Então, tipo assim, cada empresa essa que o Bruno tá falando era praticamente o contrário, porque geralmente eles fazem o texto, eles elaboram, e eu só pincelo ali umas coisinhas ou outra, né? Corrijo e dou uma refinada. Esse não. Esse eu elaborava o texto e ele jogava na linguagem dele. Porque eu falava, nossa, tá muito formal, isso daqui tem que tirar. Mas isso é importante, dependendo de quem você quer Mas pedir. no meu perfil, Lu Azevedo, eu comunico assim. Como se eu estivesse falando. É mais informal, Sim, pra dar uma acessibilidade. E né? lá no da Inova, ou da Luma, eu sempre nós estamos felizes. É sempre assim, no plural. Nossa, plural. Enrosquei. E aí vai tudo certinho, assim, pra comunicar que é uma equipe, né, que tá trabalhando ali por trás. Sim. Mas e ali no meu, ele é só diretão mesmo. Cara, e é aquilo que a gente já tinha comentado no começo, agora já com a Jenny. É a experiência. A experiência, por exemplo, a Jenny, agora eu vou usar ela como exemplo de experiência, aproveitar já puxar a bola pro Educamente. Se vocês verem as redes sociais da Jenny hoje, ela gera uma experiência para os pais que vão contratar para os filhos. Por quê? Porque o cliente final dela são as crianças, né? Sim. Só que o pai é o intermediador, quem contrata. né? Sim. Exatamente. Então, ela precisa comunicar com eles. Então, ela não pode falar com uma linguagem infantil. Tanto que o pessoal até estranha quando eu falo que eu sou professora praticamente de educação infantil, né? Que é no início da alfabetização. Porque imagina uma professora de crianças pequenas, toda infantilizada também, muitas vezes. Sim. E eu não gosto muito disso. A criança é infantil, mas eu que trabalho com a criança não preciso ser. Então, o meu espaço, você vê que ele não é todo coloridão também. Ele tem, sim, ele é colorido, mas nos tons mais claros. Uma coisa mais Montessori, assim. Exatamente. Uma vibe mais minimalista. Pra mim, que é pra não roubar a atenção também, né? Exatamente. Aquela coisa da sala de aula toda cheia de cartaz, toda cheia de... Pra mim, a sala tem que ser funcional. Então, ela é limpa, ela é clean e vai ter ali o que eu vou usar naquela aula justamente para direcionar a atenção. Então, não é nada... É justamente a experiência, cara. Sabe, o que o pai tá vendo lá no Instagram não vai ser diferente do que a Jenny vai ser na aula dela. É a experiência que ela vai gerar. Exatamente. O pai não vai achar que tá contratando a tiazinha da escola que vai se fantasiar ou pintar a cara da criança. Também você ia vender gato por lebre, né? Mas eu, até aproveitando, contar uma fofoca aqui, que Jenny não descobriu o sexo do bebê até ela nascer. Pois é. A gente tem um patrocinador aqui, que é o Laboratórios Baixos. Verdade, e lá gente. faz a sexagem. E aí eu contei pra eles, elas estavam sentadas, eu falei, vocês acreditam? Porque elas estavam comentando que o pessoal não aguenta esperar, são 10 dias, 10 né? dias. São 10 dias que tem pra ver o resultado da sexagem. E hoje ela tava comentando, nossa, antigamente era tipo R$1.000, o pessoal pagava R$1.000 pra saber. E Jenny podia saber e falou, não quero. Esperou. E agora é R$100 e poucos e elas estavam comentando que as mães ficam assim, ligando, eu quero saber. Já saiu? Já saiu, eu quero saber como que é ser essa pessoa, né? Tranquila. Mas para todas as outras, 99, podem fazer o exame da sexagem lá nos laboratórios baixos. E eles são muito atenciosos, eles gostam dessa empatia mesmo, essa humanização.
Então, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a criar um momento único, né? Com certeza. Depois desse exame. Porque também hoje tem os chás, né? Aí manda. É. Aí tem uma pessoa lá que manda pra pessoa Nossa. certa, pra receber. Tem Nossa, todo. se eu fosse ganhar R$1 pra cada um que ofereceu pra fazer o chá pra mim, deixa que eu fico sabendo e eu te conto depois. Não vou falar pra ninguém. Não, não mas vou não pra foi um ninguém. parto também você esperar esses 9 meses, não? Porque Foi. eu vinha só gravar e eu ficava curiosa. Eu ficava Foi. assim, o que vai ser? O que vai ser? Que ela ficava ali. às e vezes. foi Eu sou muito engraçado. de me meter na vida dos outros. Então, eu ficava, não, bora, Jenny, bora, Guilherme, E foi muito cadê? engraçado que eu conversei com ele, com o Guilherme. A gente tava conversando no almoço sobre filhos. E eu falando que eu não queria ter filhos. Imagina que doido, né? Ficar grávida, a criança mexer dentro da barriga. Fiz um exame no dia seguinte e deu positivo. Como assim? Foi, Então foi um surto pra todo mundo. foi no mesmo dia, né? Ah, acho que foi no mesmo dia. Foi Era do nada, tarde. tipo, a gente tava Do nada. conversando. Bruno, Tipo, você não não sei se eu acredita. quero, aí de repente tô grávida. Foi muito assim. Aí depois, é claro, depois que a gente já ficou. É questão de adaptação só, Sim. você aceita a Uhum. ideia. Inclusive, a Cid nasceu, a Elisa já tava na Jenny. A semente já tava ali. Já, A já, semente já, já a semente já tava lá. Já semente estava já tá- plantada. Aí, né? ó, já virou uma florzinha. Agora é a estagiária da Cid. É estagiária, que daqui a pouco a gente tá só esperando ela sentar. Sentou, virou modelo. Porque, inclusive, isso, gente, a gente trabalha com fotografia também. Aí É. começou a falar, já virou influencer. E é isso daí, ó. a gente tá só Essa esperando. daqui é a nossa mão, gente. Se vocês verem um cliente que tem a mão feminina, essa daqui, ó. É a nossa modelo. É modelo de mão agora. Modelo você de mão? acredita? Exatamente. É, ó, é professora, é modelo de mão, Até uma bonita. é mãe. E aí logo vai vir o quê? A Elisa vai ser a modelo infantil. Com certeza. Inclusive, se já quiserem patrocinar ela aí, ó, com roupa, a gente já tira uma foto. Ô, Bruno, e pra finalizar aqui, o que você deixa nesse tempo todo que você tá com a Cid? O que você mais aprendeu que você deixa de mensagem aí pra quem tá empreendendo? Olha, o que eu aprendi é que vai ser muito louco. Independente, assim, tipo, você pode achar que vai ter tudo no controle, mas não vai ter tudo no controle. Sempre isso. Vai passar pelos Pela montanha-russa. Exatamente. É, Vai muito precisar entender. passar pelos processos. Cada etapa é um processo diferente. E foi como falou no início, a gente precisa de apoiadores. Hoje, ter o Guilherme e a Jenny como apoiadores, eles já abafaram muitos surtos meus. Já, porque tipo, era algo muito novo pra mim, empreender. Uhum. Então, Você cada já hora... queria ver o resultado logo, queria uma segurança. Exatamente. Hoje, tipo, a gente é muito de boa quanto a isso. Mas já teve a época que realmente eu pensei que eu fosse enlouquecer. Então, se eu já pudesse dizer para alguém que está começando, principalmente na nossa área, porque a nossa área é uma área de baixo custo para começar, Sim. sabe? A gente não tem custo fixo, tirando os softwares que a gente tem que pagar, mas Sim. o computador é nosso. Tudo essa parte é nossa. Então, a gente não tem o custo de um lugar, a gente não tem que comprar tantos equipamentos. Hoje, com a fotografia, a gente tem Sim, bastante fotografia, equipamento. Filmagem, né? Exatamente, Nossa, mas... inclusive, ele arrasou no circuito. Arrasou. Não teve uma pessoa que não tava... Caramba, quem que fez? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê as fotos? Cadê as fotos? É. Tipo, vai ser um processo. Por mais que a pessoa esteja começando na nossa área, Sim. vai ser um processo. Tem muita gente que acha que um projeto de identidade visual vou cobrar 20 mil. Não é assim. Para cobrar 20 mil, tem que começar cobrando baixo. Uhum. Tem que ir a um degrau. A cada identidade visual, a gente se aperfeiçoa. A cada Sim. entrega de fotografia, a cada ensaio, a gente aperfeiçoa uma técnica diferente. Uhum. A cada embalagem que a gente produz, cada tudo que a gente faz, a gente vai se aprimorando cada vez mais. Legal. É porque Isso. geralmente o pessoal acha que empreender é assim o caminho, né? Você só Não, cresce. já tá lá Na verdade, o bombando. caminho é bem assim. A gente é falou alto e sobre baixo, isso, alto e que é baixo, igual uma né? montanha-russa. É, tipo, exatamente. Não é um É, crescimento gradual. E aí, é nisso que muitas pessoas desistem mesmo. Sim. Porque vê que, mas o dela funciona, o meu não funciona. Essa questão do comparação, de ver o do outro. E a rede social favorece muito a Gente, comparação olha, agora, né? surta a gente, viu? Olha, essa semana pra mim tá sendo bem complicado em relação a essa questão de... Lu, mas você não pode se prender em relação a postar ou não postar. Uhum. Mas a gente se sente culpado. Infelizmente, a gente sente. A gente fala assim, nossa, eu não estou postando. Por que eu não estou postando? O que desmotivou? Mas essa é aquela semana que você tá super carregado de sair do mas trabalho. imagina, Aham. tipo, se pra ti já é difícil, hoje talvez os teus clientes eles já estejam fidelizados. Sim, Agora imagina eu pra já. quem tá É, começando exatamente. e que o portfólio ali, a vitrine é a rede social. Sim. Nosso Então. peso disso é muito A Lu alto. já tem 18 não. anos de casa? Eu tô com... Então, desde 2007. 2007
que é? Desde 2007 que você empreende? Nossa, tá quase a minha idade, porque gente. você, É que- aí você tipo assim, o Bruno nasceu em 2002. Ai, por favor, 2000, geração 2000. Nossa, ó. 2000, você é 2000. muito irritante mesmo. Que isso? Nossa, eu sou bem mais velha que o Bruno Gabriel. Mas o importante é não parecer. É. Então, mas assim, desde 2007. Então, assim, pra mim no começo foi muito difícil. Porque não tinha rede social. Tinha Orkut. Ah, é Nossa. verdade. Você nem sabe Mas o que, Orkut que é. nem era tão... E Ainda CQ, cheguei a vocês pegar. vocês lembram do ICQ? Claro. Vocês não. Vocês não. Não. Você Não, eu tenho Não, 27. olha, tá, finalmente uma coisa que tu não sabe, ó. Você não ICQ. conhece o ICQ? Não, o ICQ, que que é? ele nem tinha nascido, porque em 99 já tinha ICQ. ICQ era tinha uma florzinha, uma margaridinha, assim. Era tipo Era um... tipo Eu Messenger. ainda- A única coisa que eu É. peguei foi o MSN, gente. É, olha é por aí. parecido com o Um MSN. pior. Era um pouquinho pior, Era travava. piorado. A internet era via linha de escada. A gente, ficava aquele quando Era o barulhinho. Ele MSN da assim, Shopee. Mas como que funcionava o Guilherme explicando pra ele que quando caía a internet, não sei o quê? É, você tinha que aí ele desconectar ficava o telefone e ligar no computador. Gente, pra mim a internet Aí já você era... só podia mexer na internet de madrugada, porque durante o dia o telefone tinha que estar funcionando. Porque senão... O máximo que eu peguei foi o modem. Na época que tinha que Nossa. conectar o modem. Não, E você aí tá você Esse bom foi o ainda. máximo. Isso Já aí é atual, bom. é. Mas a É, linha de modem. escada, você ficava aquele barulhinho. Tchum, tchum. E aí você esperava o pai dormir 1h da manhã pra poder conectar. Aí, É. Oi. Olha só o que ela vai gostar. Pega essa caixa da Desembala aqui, ó. Vamos mostrar umas coisas coloridas aqui, ó. Meu amor, ninguém te deu Segurando nada aqui pra a você caixinha. brincar. Cadê? aí esse pezinho, meu Deus. Oi, olha aqui pra ela brincar, ó. Cadê o pote? Derruba Filha, tudo. bem representando Bagunça. a mãe da vida Bagunça. real mesmo, ó. Meu Deus. Agora ela tá interessada, ó. Olha aqui. quanto Agora produto preparou. bonito. Pronto. Olha que coisa mais linda. Olha quanta coisa bonita. Olha, sabe o que tem? Quero cupom. Quero cupom. Ó, Você tem filho também, Lu? Não, não tenho. Não. Porque, Só- olha, o pessoal falava, mas realmente, empreender e ser mãe é um desafio a mais, é um viu? desafio. O meu filho mas ela é pode a minha pegar. empresa, Não dá. É. desde É. 2007. Mas Mas assim, olha- foi muito difícil começar assim, gente. E não é fácil, não. Porque a gente oscila muito. E a gente começou assim no boca a boca, né? E Sim. hoje a internet... Os empreendedores que estão aí, gente, a internet hoje facilita muito. Demais. Muito. Porque você consegue atingir lugares e pessoas que você não atingia antes. É o que o Bruno falou, Era é a mais vitrine, limitado. né? É, Tem o boca a exatamente. boca, assim, mas aí se você mostrar o seu trabalho, faz toda a diferença. Exatamente. E isso que é importante, porque hoje, ó, pra você ver, você pode comunicar É. a Desembala mesmo. Olha que Hoje, coisa mais você linda. tem uma comunicação melhor, você tem a embalagem, você consegue ver. E se eu falasse, eu uso Desembala, mas se a pessoa não ver a embalagem, não ver isso na rede social, ela vai pesquisar, ela vai querer saber. Então, você estar em todos os meios de comunicação é importantíssimo hoje. Gente, e pelo amor de Deus, que eu sempre esqueço de falar do cupom. Cupom empreendedoras. Mas Porque sempre tá a lá Jo- no baixo do YouTube. Então, aí a Jo falou, não acredito, ela comprou esse kit inteiro. Ela, você é minha sócia, você trabalha na sala, você não me falou do cupom. E ela comprou um monte. Mas olha aqui, Mas, ó, você- cupom empreendedoras. Mas, Porque nem gente, todo mundo lê a descrição, não então eu é, tô falando, tem que eu tô ler, falando. gente, tem Pois que é, ler. eu falei, tava escrito lá. Tá lá os nossos patrocinadores, tá lá o cupom, tá Não tudo lá. esqueçam, mas olha esse kit maravilhoso aqui pra você começar. E olha que beleza, substituir tudo da sua casa e ter uma prateleira linda, tudo idêntico, maravilhoso, sem Lindo nada mesmo. pra quem tem criança, a melhor coisa que tem. O Bruno é muito fã de embalagem, viu? Ele É. coleciona Eu embalagem. coleciono Olha embalagem. aqui. Gente, eu tenho uma parte na minha casa, Thaís de prova, que é só embalagem. Mas é lindo. Jura? Mas isso é essa paixão, né? Tem a ver com design. Exatamente. Assim, um dos Já meus mostra. objetivos na vida é, tipo, o dia que a Cid crescer, é eu cuidar só da área de embalagem. Ah, que Só legal. da área de embalagem, desenvolver embalagem. Eu sou muito apaixonado por embalagem. É por Ai, isso que queria- hoje... a pessoa daqui a pouco você desenvolve meus produtos de Ai, cosméticos. olha, será que vem aí? meu Será que vem sonho. aí? Pensa bem. E- Ó, olha aqui. Ele ia amar. Eu quero agradecer muito vocês dois pelo tempo, pela história linda e empreender, maternar e criar uma família e vencer num ambiente novo é desafiador. E realmente você também ter acolhido, Aham.
É porque somos todos uma grande família. É, agora, né? mas mas é é isso. muito legal, né, Lu? A gente É que legal. já morou fora, assim, né? Você É foi difícil. pra Jundiaí, como que é totalmente numa cultura nova. Então, parabéns, Bruno, também, pela Obrigado. resiliência. Jenny, porque você tá vendo como que maternar e empreender é isso. É ter que amamentar, falar, vender e entreter, Tudo. equilibrar nesses pratinhos e ainda se sentir, às vezes, até culpada, né? Sim, sim. Mas muito. vamos tentar trazer leveza pra todo mundo, né, Lu? Sim. E já sabe, né, gente? Tem que curtir, compartilhar, mandar pra inimiga, pra amiga, pra avó, pra tia, pra todo mundo. E é muito bacana essa forma que eles trabalharam aí. Você arriscou bastante, hein, Bruno? De vir, trazer. Mas empreender é isso, é o salto. É o salto. E assim, eu acho que o que é mais legal é você ter essa resiliência, ter essa paciência. E foi muito legal a conexão com a família aí. Eu acho que vocês vão crescer muito. Essa semente vai Vida florescer, longa. vai dar muitos frutos. Vai, Que amiga. vem Amém. aí, que vem Eu aí creio. o baobá. É, exatamente. Inclusive, não sei se posso dar esse Claro, spoiler. Posso dar pode. esse spoiler? Pode Pode. dar spoiler. Posso dar spoiler? A gente vai entrar numa parceria aqui com empreendedoras. É. Então, assim, gente, se preparem que tá Se vindo preparem coisa nova que vem por aí. beleza por aí. E Tá olha, vindo coisa nova aí. a gente quer festa de lançamento, hein? Já Ó. queremos mega evento. Já tá registrado aqui, ó. Tá registrado Tá aqui a nossa registrado. parceria. Mega Já não pode mais evento, correr. Já não pode mais correr agora. Obrigada, gente. Obrigada, de Obrigada. gratidão. Obrigada a vocês Obrigado. pelo convite. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.